Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Como é que você está? No nosso estudo de matrizes, nós chegamos até aquela partezinha linda e maravilhosa do nosso teorema de Laplace, que nós conseguimos calcular então, finalmente, o nosso determinante de uma matriz qualquer. Podemos calcular até um determinante de uma matriz 20 por 20, por favor, não faça isso com sua vida. Mas a gente tem, então, ferramentas para poder calcular determinantes de, por exemplo, matrizes 4 por 4, 5 por 5, pela simples redução de grau delas pelos cofatores. Mas, poxa, seria muito interessante se a gente tivesse algumas ferramentas que pudéssemos encontrar para poder facilitar, por exemplo, nosso teorema de Laplace, algumas linhas em que tivéssemos mais quantitativo de zeros ou algumas colunas que tivessem maior quantitativo de zero. Será que tem como a gente integrar ou tentar analisar os determinantes das matrizes a partir de como que elas se apresentam para a gente? Será que tem como a gente fazer algumas operações? Bem, para responder essas perguntas e também algumas outras coisas que nós temos, a gente tem finalmente a aula de hoje, que talvez seja uma aulazinha mais suave de matrizes, né? Que eu vou mostrar para você várias propriedades nos nossos determinantes. Então, para a gente hoje, nós vamos começar com as nossas propriedades determinantes. Primeira coisa que eu tenho que falar para você é se acalma, não se preocupa, porque quando eu mostrar o nosso índice sobre o que a gente vai falar, vai parecer que é um monte de coisa, mas não é não. São coisas bem curtinhas, bem tranquilinhas e que são fáceis da gente visualizar. É claro que eu sempre deixei exemplozinho aqui para você tentar desenvolver. Poxa, quando você visualizar o videozinho da aula de matrizes, é sempre importante que, para cada exemplo que eu der para você, verifica se está certo, verifica se o cálculo está batendo. Qualquer coisa, ó, manda um comentáriozinho aqui no nosso vídeo para que a gente possa saber se você está conseguindo desenvolver. Tudo bem? Conto com você, hein? Vamos lá. Na aula de hoje, especificamente, então, nós vamos ficar na nossa brincadeira linda e maravilhosa. Olha só, começamos com as nossas matrizes. O que a gente vai ver agora? Nós vamos ver as propriedades determinantes que nós temos sobre a nossa matriz transposta, o que acontece se a gente tem uma fila nula e o que é a multiplicação de uma fila por uma constante. Será que eu consigo multiplicar uma linha só, uma fila, uma linha, uma coluna, né? Porque uma fila pode ser uma linha, uma coluna, por um número. Será que eu posso trocar as filas que são paralelas entre si, as colunas ou as linhas de lugar? Isso daí afeta o meu determinante, será? Será que eu posso utilizar, então, o que acontece quando eu tenho essas filas paralelas iguais? Será que acontece uma coisa no nosso determinante? E, finalmente, nós vamos visualizar o nosso teorema de Cauchy, as nossas filas paralelas proporcionais e o teorema de Jacobi. E esse cara facilita muito a nossa vida para o determinante. Então, segue esse carinha aqui assim, teorema de Jacobi. Finalmente, a nossa matriz triangular e o nosso teorema de Binet, que também a gente vai visualizar o que acontece com esses carinhas. Então, ó, me segue nessa jornadazinha. Eu sei que parece muita coisa, mas na verdade não é não. Eu vou facilitar a sua vida quando você for calcular determinantes. Garanto para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa, ó. O determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz original. Olha só que maravilha. Você já tem a matriz original. Você fazer a transposta, o determinante é sempre o mesmo. Por que isso acontece? Vamos pensar assim, ó, ser criterioso para analisar? O que acontece com a nossa matriz transposta é basicamente nós vamos trocar linha pela coluna, né? Mas efetivamente a gente sabe que a nossa diagonal principal aqui assim, então ela vem sempre se manter. Então o que troca de ordem é a nossa diagonal secundária, né? Se a gente está pensando dessa forma, né? Assim, por exemplo, uma 2 por 2. Olha lá o que acontece então. Nosso cálculo efetivamente fica um pouco mais simples. Então olha só essas etapas. Teremos então aqui, por exemplo, né? 1 vezes 5 são 5, 2 vezes 4 são 8. 5 menos 8 gera para a gente menos 3. Beleza, mesma coisa, ó. 1 vezes 5 gera para a gente 5. 4 vezes 2 são 8. A gente sabe que é a principal menos a secundária. Então, nós temos também resultado menos 3. E olha lá, ambas as matrizes que nós temos aqui, elas têm uma matriz A e a sua respectiva transposta. O determinante, lembra da simbologia, né, criatura iluminada do meu coração? Olha lá a linhazinha aqui, tá? Nós estamos calculando determinantes. Então, ó, o nosso determinante assim, porque ele está determinado pela linhazinha. Franco, eu vi no livro que tem um negócio assim, ó, que são duas linhas. Cara, provavelmente ele está querendo o módulo do determinante. Não é o determinante não, tá, criatura? Ele está querendo saber o valor absoluto desse determinante, tá bom? Depende de alguns resultados. Aí a gente tem então aqui, ó, se a gente faz a transposição, o nosso determinante, ó, mesma coisa. Olha que facilidade para a sua vida. Já acabei de resolver 90% da sua vida. Agora só falta ser multimilionário, tá bom? O resto tudo já está resolvido, pronto. Já resolvido a sua vida agora. Matriz transposta tem mesmo determinante. Olha aí, 90% dos problemas já foram. Acabou. Agora é só facilidade. Vamos lá.
Na nossa fila nula, se existe uma fila nula, ou linha, ou coluna, o determinante igual a zero. Olha só, cara, aqui, ó, profetizei o negócio aqui, cara. Olha lá. Tá aqui a nossa linhazinha aqui, ó, igual a zero, ou a nossa coluna igual a zero. Beleza, vamos pensar aqui assim, sem a gente, para a gente ser criterioso no passo a passo. Pelo nosso teorema de Laplace, a gente pode fazer o determinante a partir dos cofatores, não é verdade? Poxa, seria extremamente conveniente se a gente escolhesse uma linha toda igual a zero. Todos os cofatores são zero, logo nosso determinante tem que ser igual a zero. É uma justificativa interessantíssima do porquê que a gente pode integrar nesse carinha aqui, ó. Aí, ó, já estou até resolvendo sua vida, falando como que funciona e até o porquê que funciona isso. Que é isso, cara? Melhor do que isso, só dois disso, que é o que a gente vai ver na nossa terceira, né? A multiplicação de uma fila por uma constante. Isso daqui funciona, por exemplo, a gente tentar fazer cálculos um pouco mais simples. O que acontece aqui? Ó? Aqui é o que eu gostaria de tomar um pouquinho de atenção. Quando você consegue, às vezes você tem uma matriz em que você consegue identificar que todos os elementos dela, por exemplo, aqui na nossa primeira linha, eles são múltiplos de um número. E poxa, mexer com multiplicidade por 7, né, os divisores por 7, se você gosta, cara, a gente pode conversar assim, né? Você pode me falar as coisas. Eu tô aqui para te dar um abraço virtual aqui. Mas, cara, efetuar essas multiplicações é algo difícil, tá? Então arranja um hobby, pelo amor de Deus. Multiplica por 7 não. Esses caras aqui, divisibilidade por 7, por exemplo, é o caos da nossa vida. Esses caras aqui, nós temos uma certa propriedade para a gente poder calcular o nosso determinante. A gente consegue desenvolver uma retirada dele. Por quê? Retirar, então, esse elemento, que ele é múltiplo dele, ou dividir todos eles, né? Lembrando que dividir é a mesma coisa que multiplicar por um número racional, né? Beleza? Sacou? Percebeu? Então, o que acontece? Quando a gente multiplica uma fila qualquer da matriz M de ordem N, bem, lembrando, né? A gente estava fazendo matrizes de ordem, ou seja, matrizes quadradas. Leu matriz ordem, lê matriz quadrada, tá bom? Mesma coisinha. O determinante da nova matriz M', né? Porque, bem, não é mais a mesma matriz que você estava fazendo antigamente, né? Então eu coloquei aqui um M' só para você poder integrar isso aí. Obtida será o produto de K pelo determinante de M. Ou seja, o determinante de M' ele é K vezes o determinante de M. Isso é. Agora, e se fosse, por exemplo, ó, esse carinha aqui, ó, digamos que eu tenho, né? Essa matriz M, vou chamar essa matriz M e essa aqui de M'. Então, para a gente aqui, assim, o que acontece nós temos que a nossa matriz M, ela tem um determinante. Ela tem um determinante M, né? Para a gente, o nosso determinante de M', olha lá, o nosso determinante de M', vezes nosso 7. Por quê? Se a gente multiplicar esse carinha por 7, né, a gente vai ter o nosso determinante original. Ó, 7 vezes o determinante desse M', então, gera pra gente o nosso determinante do original. Pra gente, então, esse caso, né, porque a gente volta retornando aqui ao original. Vou só aqui apagar para tirar a poluição pra gente. Vamos lá. No nosso caso, a ideia é a seguinte. Para uma matriz de ordem N, quando a gente tem esse número multiplicado por A, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quando o nosso número aqui, ó, esse escalarzinho, ele está multiplicando a matriz, ele multiplica todos os elementos da matriz. A gente viu isso lá em propriedade de matriz. Se você não viu isso lá, dá uma olhadinha lá no nosso videozinho sobre propriedade de matriz. O que acontece quando a gente multiplica um escalar, né, um número com a matriz. A gente está multiplicando todo mundo. Aí a gente tem esse número elevado à ordem dela, tá? Toma cuidado. Por quê? Na linha, a gente só tem um casinho aqui multiplicando o cara. Agora, se for em toda a matriz, putz, então quer dizer que são em todas as linhas que a gente está fazendo. Vamos lá, só para poder te dar um exemplozinho básico aqui. E se a gente tivesse 7, né, multiplicando todos os elementos aqui por 7? Se eu tivesse todos os elementos aqui multiplicados por 7, eu não teria o 7 multiplicado na minha primeira linha, na minha segunda linha e finalmente na minha terceira linha? Então eu teria como se fosse o 7 elevado à terceira. Só que como essa é uma matriz de ordem, o que acontece? Esse 7 aqui a gente fala que é um 7 elevado a n, vezes o determinante da minha matriz original, quando a gente está retirando o elemento. É como se fosse uma fatoração para a gente, né? Quando a gente consegue tentar desenvolver isso, ou colocar um múltiplo, né, para o lado de fora da matriz, para a gente calcular o determinante, a gente consegue fazer com que o nosso resultado determinante também seja calculado. Tudo bem? Belezuras, facilitando sua vida, hein, cara? Pelo amor de Deus, eu quero um abraço seu quando você me ver na rua aí, rapaz. Aí vamos lá, ó. Na nossa troca de filas paralelas, o que acontece?
Quando a gente tem então uma troca de filas, ou seja, você está trocando ou a linha ou a coluna, uma coisa acontece, nós trocamos o sinal do nosso determinante. Olha só, essa daqui, essa matriz, nós temos a matriz 3, 4, 7, 2. Bem, nós temos 3 vezes 2 são 6, 7 vezes 4 são 28, 6 menos 28, menos 22. Beleza. O que acontece quando a gente só troca a nossa posição, né, de linha ali, das linhas respectivas? Eu coloquei agora a minha linha de baixo aqui, ó, na parte de cima, e a linha que estava em cima aqui na parte de baixo. Vamos lá. Nós teremos então 7 vezes 4 são 28, menos 6. Olha só o que aconteceu. Ora, né? Temos exatamente o número oposto a ele. Então, o que acontece quando você só troca as linhas? Mas, Franco, eu posso trocar as linhas? Cara, pode. Esse é o negócio, né? Uma tabela que a gente está analisando. Quando a gente troca ou as linhas ou as colunas de lugar, uma coisa acontece. E é isso aqui que eu estou mostrando para você. Às vezes é mais conveniente para você montar o sistema, às vezes para montar, né, o nosso teorema de Laplace. Olha só, tem algumas coisinhas interessantes que a gente pode fazer trocas de linha para facilitar a nossa vida. Só que para cada troca nós temos aí o nosso sinal determinante, ó, trocando aí o sinalzinho. Tudo bem? Sacou a ideia? Very good, very well? Very well. Vamos lá. Aí nós temos aí a nossa quinta propriedadezinha. Nós temos 10, olha só, já estamos na metade do vídeo, não deu aí nem 12 minutos, cara. Pelo amor de Deus, deixa um likezinho aí, pelo menos, né? Vamos lá. Nas nossas filas paralelas iguais. Quando as filas são paralelas, elas são iguais, o que acontece? Eu falei para você que eu resolvi 90% dos seus problemas quando a gente fez a nossa primeira propriedade. Tá aqui os outros 20%, né? Calma, 20% dos 10%, tá? Eu sei fazer cálculo ainda, né? Então nós temos aqui, ó, os nossos 20%, tá? Quando as filas paralelas são iguais? Cara, quando as filas paralelas são iguais, então o nosso determinante é igual a zero. Olha que maravilha. Por que isso acontece? Vamos tentar calcular aqui assim. Vamos fazer uma 3×3 só para mostrar para você etapa a etapa. Toda vez que você tiver ou uma linha ou uma coluna ou colunas iguais, cara, você está representando novamente os dados, né? São dados iguais. O nosso determinante ele vai ser igual a zero. Vamos tentar entender o que isso significa para a gente. Vamos lá. Nessa matrizinha aqui, ó, vamos lá, nós temos o nosso A, B, C, 1, 4, 7 e A, B, C. Vou fazer o nosso aqui, ó, nossa regra de Sarri. Regra de Sarri, repete duas colunas. Você não lembra da regra de Sarri? Você está pulando o vídeo, né, cara? Volta lá no vídeo lá das nossas propriedades determinantes para a gente poder calcular isso aí. É o nosso primeiro vídeo sobre determinantes, tá bom? Lá nós temos a definição, como que calcula, a regra de Sarri. Pode ficar tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Aí a gente repete então aqui, ó, A1 e A, B4 e B. Aí vamos lá, só vou mostrar para você porque se isso funcionar para a gente quando nós temos linhas repetidas, quer dizer que vai acontecer sempre. Olha só, percebe aí o que está acontecendo aqui? Ó? Na nossa primeira diagonalzinha, nós temos 4AC, nós temos então depois 7AB, olha aqui, ó, nós teremos CB, né? Porque é 1 vezes CB. Agora olha lá o contrário, ó, nós teremos menos 4AC. Eita, Franco, eu tô vendo o que está acontecendo. Se acalma. Teremos aqui, ó, B vezes 7 vezes A, nós teremos menos 7AB. Eita, ferro, Franco, eu tô vendo que está cancelando. Se acalma, vai ficar pior. Aí a gente tem C vezes 1 vezes B, nós teremos menos CB. Vixe Maria, Santo Cristo, em Deus Pai, né? Olha lá, quando a gente agrupar esses dois elementos, todo mundo vai dar zero. Por que isso acontece, né? Exatamente por causa da nossa característica que temos do determinante, principalmente dessa característica da regra de Sarri, de calcular, né, e completar os produtos internos entre os elementos. Quando a gente tem repetição deles, quer dizer que vai acontecer o produto interno na ida, né, na nossa diagonal principal, e vai acontecer de novo o produto interno na nossa diagonal secundária. Só que a diagonal secundária a gente vai fazer o oposto, né, o sinal oposto dele. Então isso vai cancelar com a nossa diagonal principal. É por isso que esse resultado aqui assim sempre vai ser igual a zero. Isso vai acontecer tanto na nossa linha, no caso aqui que eu mostrei com A, B e C, tanto na nossa coluna, que é o exemplozinho aqui que está embaixo, né? Nosso 317, 282 e 317 de novo. Olha só essas colunazinhas iguais. Para mim, bem, eu acho que esse resultadozinho aqui seria interessante você verificar, viu? Eu fiz o cálculo, deu zero, né? Veja aí se dá zero também, cara. Fica aí. Tome vergonha, rapaz. Você está sentado aí, vamos começar a fazer juntos os negócios, tá bom? E, finalmente, nosso teorema de Cauchy, né? Não é coxinha, tá? Cauchy, né? Esse cara aqui. Diz assim, a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer de uma matriz M ordenadamente pelos cofatores dos elementos de uma fila paralela é igual a zero.
Franco, que diabo esse cara quis falar? Rapaz, se você não entendeu, quem dera eu, né? A ideia é a seguinte, né? Tô brincando, que é isso? Vamos lá. A ideia é a seguinte. Quando a gente tem, então, ó, olha só o nosso exemplo. A nossa fila aqui, nós temos o elemento 3, 4, 2. Aí aqui, o elemento A1, A12, A13, certo? Elementos da primeira linha. Na nossa terceira linha, A31, A32, A33. 5, 6, 7. Separei aqui passo a passo. O que isso quer dizer? Quando a gente pega os elementos, então, que nós vamos sobrar aqui, né? Olha só, nós temos o 4, 2, o 3 e 5. Desse carinha bem aqui, olha lá. Esse é o nosso A31, como se a gente estivesse fazendo um cofator. Qual o cofator que a gente está pegando aqui, Franco? Pelo amor de Deus, olha lá. Se nós estamos eliminando a primeira coluna, a primeira linha, qual é o nosso cofator? Nosso cofatorzinho aqui, ó, 5. Olha só o que acontece, que interessante pra gente. Vamos lá. E se a gente pegar o cofator da nossa terceira linha e a segunda coluna, a gente vai pegar a nossa matrizinha aqui, ó. Lembrando, né? Matriz dos cofatores, tem aquele -1 elevado a linha e coluna, tudo, né? Passo a passo. E finalmente o do 3, 3. Se a gente pegar exatamente esses cofatores. O que acontece quando a gente multiplica esses elementos, então? É isso que o teorema de Cauchy quer dizer, tá? Nós temos, então, o nosso primeiro elemento. Quem é o nosso A11? Nosso A11, ele é o 3. Aí nós temos a matriz do 3, 1, né? Olha lá a matriz do 3, 1. Terceira linha, primeira coluna. Ó, esse carinha bem aqui, né? Então, ó, ele sempre vai gerar pra gente, ó, fazendo os nossos determinantes, independente do resultado, esse resultado sempre vai ser determinante igual a 0, esse carinha aqui. Então, a soma desses elementos pelos produtos sempre vai ser igual a 0. Tenta dar uma demonstrada nisso aqui assim, ó. Mostrei passo a passo tudo para você. Agora falta você fazer esses elementos aí das matrizes 2x2. Que é isso, cara? Matriz 2x2 tá fácil de resolver. Multiplicaçãozinha aí assim, ó. Teorema de Cauchy. Vamos lá. Finalmente, nós temos das nossas filas paralelas proporcionais. Nas nossas filas paralelas proporcionais, galera, o que acontece aqui, ó? A soma dos produtos e elementos de uma fila qualquer por uma matriz M ordenadamente pelos cofatores dos elementos de uma fila paralela, determinante é igual a 0. O que isso quer dizer aqui, ó? Quando a gente tem, então, uma fila proporcional à outra... Peraí, Franco, eu acho que eu estou escutando isso aí, estou entendendo isso aí, ó. Você falou para mim lá na propriedade lá atrás que se eu tivesse um fatorzinho multiplicado, olha lá, se eu tivesse a matriz 1, 2, 3... Aí, olha só, verifiquei que a coluna aqui está multiplicada por 2. Então, eu tenho 2 aqui, ó, vezes a XYZ e a nossa XYZ. Mas, olha só, Franco, você falou também, ó, que quando eu tenho colunas iguais, o determinante é igual a 0. A gente viu lá, cara. Olha só, quer dizer que 2 vezes 0 vai gerar pra gente 0. Cara, perfeito, é essa a ideia. Quando a gente tem uma proporcionalidade entre as colunas ou entre as linhas, independente de qualquer coisa, a gente consegue retirar esse elemento. Na nossa proporcionalidade é um número multiplicado, né? Lembrou lá da nossa filazinha? Então, quando existe isso, a gente pode garantir que o determinante sempre é 0, por causa de uma propriedade anterior. Lindo, né? Lindo, lindo. Só com a propriedade de Cauchy que é difícil. Mas agora, em compensação, nós temos o teorema de Jacobi. Esse cara fez uma diferença na vida da gente que você não tem ideia. Olha só o que ele fala. Ele fala assim, ó. Adicionando uma fila de uma... uma fila, desculpa, não é adicionando uma fila não, é a uma fila de uma matriz M de ordem N, uma outra fila paralela, ou seja, se você soma uma fileira na outra... Ele diz assim, previamente multiplicada por uma constante, obteremos uma nova matriz M, tal que o determinante dessa matriz é igual ao nosso determinante da matriz original. Para que isso serve? Ah, Franco, eu tô lá, vi aqui assim, olha só. Eu tenho a minha matriz ali, ó. Vou usar exatamente o exemplo que eu falei. Não olha para ele não, não olha para ele não, tá? Crime, não pode olhar para ele. Vamos lá, temos aqui, ó, 1, 4, 4. Nós temos a matriz 3, 2 e 1. E nós temos a matriz 5, 7 e menos 11. Beleza. Eu quero adicionar aqui, ó, a minha segunda coluna. Eu vou adicionar a primeira multiplicada por menos 3, tá? Por quê? Porque digamos que eu quero fazer uma matriz de cofatores aqui. O nosso teorema de Jacobi, por exemplo, né? Desculpa, o nosso teorema de Laplace, né? Então, eu quero encontrar o maior quantitativo de zeros possíveis. Olha só a sacada. Se eu multiplicar esse cara e somar lá, ó, o meu determinante não muda. Olha só, então quer dizer que operações internas entre a matriz de linhas ou colunas não fazem alteração do nosso determinante. Mas trocar a ordem da linha e coluna faz, tá bom? Então só toma cuidado com isso.
Aí, qual é a vantagem de fazer isso? Vamos lá. Eu tenho então, ó, não vou mudar a minha primeira coluna. Fica 1, 4, 4 aqui, né? Certinho. Opa, tá exatamente em cima da minha cabeça aqui, né? Deixa eu apagar aqui um pouquinho para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Vamos lá. Exatamente o nosso determinantezinho. Vamos lá. Vamos multiplicar aqui, ó. Vamos pegar aqui na nossa matrizinha, ó. Vou multiplicar ela por menos 3, né? A minha matriz está original, fica 1, 4, 4. Menos 3 vezes ela, somando com a segunda, né? Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Mais 3, 0. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 mais 2 fica menos 10. Nós teremos 4 vezes menos 3 são menos 12. Menos 12 somado com o nosso 1 são menos 11. Olha lá. E não mudei a minha outra coluninha. Continua 5, 7 e menos 6. Beleza. Qual é a vantagem disso daí? Olha lá, encontrei um zero. Poxa, será que se eu conseguir ficar manipulando de novo outras matrizes aqui assim pra gente, para tentar integrar esses caras, então, eu consigo calcular esse cara? Consigo melhor. Nosso teorema de Laplace fica cada vez mais bonito. Tudo bem? Belezuras? Ok, vamos lá. Então, ó, nossa matriz triangular, olha aqui. Felicidade, vou até mostrar aqui assim, ó, olha eu ali, ó, olha eu ali, olha lá, olha eu embaçado aqui, olha eu embaçado aqui, olha lá a câmera voltando, pronto, olha eu aí voltando a ficar embaçado. Calma, jovem, não roube minha digital, vamos lá. A ideia é, nossa matriz triangular, o que acontece? Quando nós temos, então, uma matriz em que só temos dados ou na parte superior ou na parte inferior, a gente consegue fazer com que ela, né, ela tenha um determinante mais simples para poder calcular. E como que a gente calcula? Como a gente sabe que o nosso determinante ele é calculado pela multiplicação da nossa diagonal principal e se a gente subtrai, né, os resultados da secundária, o que acontece aqui é, bem, a matriz triangular é aquela que só tem dados em uma partezinha, né? A gente viu esse tipo de matrizes, viu? Ai, 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 coisa feia. Vai lá olhar isso aí, viu? Tem que dar uma olhada nas aulas de matrizes também. Então, ó, toda vez que acontece uma matriz triangular superior, ou desculpa, inferior ou superior no caso, né? Eu sei que o nome é esquisito, mas é porque nós só temos dados superiormente ou inferiormente. Então a gente faz simplesmente a nossa diagonal principal é o nosso resultado do nosso determinante. Até uma 4x4. Putz, isso daqui é maravilhoso. Imagina você se deparar com uma matriz 4x4 em que toda a parte de baixo, ela com certeza, ela vai ser um triângulozinho aqui formado com zero. Maravilha! Você não vai ter nem trabalho de fazer matrizes cofatórios para fazer Laplace, cara. Isso aqui é perfeito pra gente. É muito bom. E finalmente chegamos à nossa 10ª e última propriedade. Olha lá, já resolvi 90% da sua vida, hein? Que é isso, rapaz? Nosso teorema de Binet. Olha lá, o que o teorema de Binet garante pra gente? Ele fala o seguinte, ó, que dadas duas matrizes, se a gente efetua a multiplicação das matrizes, então o determinante da multiplicação é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B, delas separadas, a gente pode multiplicar eles. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá, é claro, né? Eu escolhi aqui, né, duas matrizes que são relativamente simples para a gente calcular, por quê? Para provar um teorema, para a gente verificar se ele funciona, a gente não precisa fazer todos os processos, a gente pode verificar com uma coisa um pouquinho mais simples. Vamos lá, aqui nós temos, ó, na nossa matriz A, né, o determinantezinho que a gente quer calcular, né, é de 1, 3, 2 e 4. Perceba que eu escrevi a matriz A aqui, ó, com colchete, o determinante estou fazendo com linha. Ai, 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 essa nomenclatura, criatura. Vamos lá. Teremos então, ó, 1 vezes 4 dá 4, menos 3 vezes 2 que dá menos 6. O nosso determinante, então, aqui, ó, ele é menos 2. Beleza, determinantezinho da primeira, né? Vou só colocar aqui, ó, o nosso determinante de A, então nós temos menos 2. Beleza. Vamos calcular o nosso determinante da matriz B aqui. Vamos ver se isso realmente é igual ao nosso resultado determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Aqui pra gente temos 2 vezes 5 são 10, 0 vezes 3, bem, nosso determinante da matriz B tá fácil, né? Olha lá, tá 10. Perfeito. Temos aqui o nosso determinantezinho. Vamos ver se o nosso resultado realmente bate? Vamos lá. A gente faz, né, a nossa matriz, né? Vamos só verificar aqui, né? Temos 2 vezes 29 são 58, né? Vamos lá, vamos calcular o nosso determinante então, né? Nosso determinante, vamos lá, calculando determinante. Teremos então, aqui não é igual ao determinante, vamos colocar uma setinha. Nós temos 2 e 6, 13 e 29. Vamos lá.
O nosso determinante, então, aqui calculado, nós teremos 2 vezes 29 são 58, menos 6 vezes 13 gera pra gente aqui, 5 vezes 13 são 65, então para 13 são menos 78. Beleza, né? Tá, esse carinha aqui gera pra gente, então, ó, menos 20. Beleza, gerou aqui pra gente menos 20. Curioso, parece que a gente já viu esse resultado antes, hein? Será que o nosso determinante, então, de A vezes B, ele gera o resultado do meu determinante da matriz A vezes o determinante da nossa matriz B? Porque olha só, nosso resultado deu menos 20. Qual é o nosso determinante da matriz A? Nós encontramos menos 2, certo? E finalmente nós temos aqui o nosso... Olha lá, ficou em cima da minha cabeça de novo, né? Deixa eu apagar aqui para poder reescrever para você. Vamos lá. Temos aqui, né? O nosso determinante, então, da matriz A vezes B, isso tem que ser igual ao nosso determinante de A vezes o nosso determinante da matriz B. Olha ali. Teremos, então, que o nosso menos 20 tem que ser igual a menos 2 vezes 10. Olha só, a magia aconteceu. 90% dos seus problemas foram embora, né? Como foram 20% do que restaram, então agora eu resolvi 30%. Então, olha lá, de novo, olha só. Isso facilita muito a nossa vida. Porque às vezes você sabe calcular o determinante de alguns dos processos, mas efetuar o da multiplicação, poxa, uma propriedade determinante já resolve sua vida. E com essas propriedades a gente consegue consolidar bem, né, o que é que falta pra gente. Na aula de hoje a gente verificou uma grande propriedade, né? Várias, na verdade, grandes propriedades que nós temos no nosso determinante. Algumas muito mais interessantes do que as outras, com certeza. Mas eu gosto muito do nosso teorema de Jacobi, porque a partir dele a gente consegue calcular muito mais simples o nosso teorema de Laplace, né? Que são as matrizes que nós temos 4x4, 5x5, 6x6. Porque a gente consegue fazer operação entre as linhas e as colunas. Olha que maravilha, cara. Se isso não afeta o nosso determinante, então quer dizer que os nossos resultados ficam muito mais fáceis de ser calculados. Pra gente, então, eu fico até animado, né, quando a gente fala de determinante, né? Quando a gente consegue calcular esses caras com maior qualidade, né, fazendo as operações ou entre linhas ou entre as respectivas colunas, a gente consegue resultados mais fáceis, porque a gente consegue cofatores também iguais a zero. Quanto mais cofatores iguais a zero, melhor para a gente consegue calcular esse processo. Tudo bem? Eu sou o Franco e hoje essa aula foi de propriedades de determinantes. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, tá bom? E a gente se encontra na nossa próxima. Tchau, tchau!